Boa tarde, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Juntos por Moema, contando histórias de empresários incríveis que nós temos aqui no bairro. E para a gente conseguir gravar tudo isso e ter todo esse apoio, nós estamos aqui no podcast no estúdio Vida Moderna, que fica na Avenida Moema, número 300. Ele tem 2 salas, uma mais moderna, com 6 posições, outra com 4 posições, luzes da cor que você precisa e muitas outras atualidades. Além disso, esse podcast também é patrocinado pelo programa São Paulo Mais Segura, uma nova forma de prevenção, redução e vulnerabilidade ao crime. Se você mora ou trabalha em São Paulo, esse recado é para você. São 3 benefícios gratuitos extremamente importantes para vivermos uma São Paulo mais segura. Peça ajuda solidária. Aqui, nossa equipe vai te ajudar a solicitar melhorias de iluminação insuficiente, terrenos baldios, buracos nas ruas, imóveis ou veículos abandonados. Aqui uma equipe irá receber seu pedido, fazer a parte burocrática e abrir a petição em nome do capitão Alisson para dar andamento ao seu pedido. Acompanhe as ocorrências... o segundo, tá, gente? Desculpa. Acompanhe as ocorrências da cidade ao vivo, da cidade de São Paulo. Aqui você se informa e já previne. E o terceiro agende uma palestra com dicas de segurança do capitão. Aí na sua empresa, escola ou condomínio. E como faz para participar? Aponte sua câmera para o QR Code na tela e participe já. Para o São Paulo Mais Seguro. A gente vai colocar aqui depois o QR Code. E ainda a gente tem o apoio aqui da Link3, uma agência de marketing especializada em pequenas e médias empresas. Estamos aqui com o Rogério, que pode contar um pouquinho mais sobre sua agência. Olá, gente. Olá para quem vai assistir de manhã, olá para quem vai assistir à tarde. A gente nunca pode falar o horário em podcast, porque a gente não sabe o horário que as pessoas estão assistindo, né? Obrigado pelo convite, Rô, mais uma vez. Nós somos da agência Link3, meu nome é Rogério, uma agência de marketing digital aqui do bairro de Moema. Nosso foco é rede social, tráfego pago. Então, se você precisou ou se você quer contratar uma agência de marketing digital, nós estamos aqui. Também vou passar o contato aqui embaixo. Entre em contato com a gente. E hoje a gente tem um empresário incrível, que é meu amorzinho, que eu gosto muito, e que tem uma história incrível com Juntos por Moema. Aqui a gente está com Marcos André, do Senhor Pudim. Marcos, muito obrigada por esse convite, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Por ter vindo. Eu sei que a vida do empreendedor não é fácil, a gente tem muitos perrengues, e obrigada por estar conosco. E conte um pouquinho da sua história. Quem é o Marcos para Moema, para o Senhor Pudim? Legal. Bom, meu nome é Marcos André. Eu tenho uma loja, 3, na verdade. A primeira é aqui em Moema, há 10 anos já, especializada em pudins, né? E a outra é no Campo Belo e a outra no Brooklyn. Eu comecei com o Senhor Pudim, na verdade, naquela época que começaram as empresas de um produto só, né? Então começou tudo com uma loja só de brigadeiros ou só bolos, enfim. E como eu já fazia pudim, é um dos meus doces preferidos, eu resolvi empreender nesse ramo de abrir uma casa com somente pudins. Alguns amigos falaram que eu era meio maluco. Mas que maluquice que deu certo, né? Uma maluquice que acabou dando certo. E eu tinha, na época, minha história com sobremesas, principalmente com pudim, vem aí desde meus 11, 12 anos, né? Minha mãe fazia um pudim que ela chamava pudim de ovos, que na verdade não ia leite condensado, mas ia muito ovo. E amido, né? Amido de milho. Então ele dava aquela consistência, lembrando aquele pudim de padaria. Então, isso para nós, eu sou caçula de 10 filhos, né? Uau! Você ganhou de mim! Mineiros, né? Mineiros, você sabe como é, muito bem, né? Mas você ganhou de mim. E aí a gente fazia para nós era uma loucura, né? Essa coisa. Mas, Marcos, voltando um pouquinho da sua história, você veio do mundo corporativo. Vim. Na verdade, eu tenho quase 15 anos de aviação, né? Antes da aviação, eu trabalhei em uma operadora de viagens, né? 15 anos de aviação,
Eu sou formado em marketing e vendas, então daí a minha posição dentro da companhia aérea na área comercial. Só que chegou um momento que eu achei que eu deveria mudar alguma coisa, né? Ter um plano B. O meu plano B, na verdade, Rose, eu fiz 4 anos de Pan-Americana de Arte também. É uma coisa que eu gosto Que bastante. legal! Olha, essa parte eu não sabia. 4 anos de Pan-Americana de Arte. Comecei, depois que eu saí, era o meu plano B, fazer interiores, né? Interiorismo, design de interiores. É por isso que a loja, de quem não conhece, a loja que fica na ICAS, que número que é mesmo? 471. A loja ICAS 471 é incrível, é linda. Toda desenhada. Não, Ainda tá na arte, né? Porque dizem que cozinhar é uma arte. também Não mudou, não mudou. É verdade. Não mudou. E aí, quando o plano B era essa parte de interiores e eu saí da companhia aérea, eu montei meu escritório de design de interiores. E os meus primeiros clientes eram meus contatos dentro da aviação, né? Porque é super importante o networking que a gente faz em qualquer lugar. E eles foram os meus primeiros clientes. E aí eu fiquei quase 5 anos só fazendo decoração de interiores. Na verdade, eu fazia reformas, né? Acompanhamento de obra e também, depois que ela estava pronta, eu fazia toda a parte da decoração de interiores. Você falou uma coisa muito importante, Marcos, que é o network, né? O Juntos por Moema começou como um grupo de amigos, Exato. onde a gente fazia network. Exatamente. E uma história muito engraçada, o quê? Que é a nossa história, inclusive, né? Como que o Juntos por Moema começou? O Marcos foi um dos meus incentivadores, que me ajudou a escolher o nome. A gente tinha uma lista de nomes, ele Juntos por Moema, Todos por Moema, não, Juntos por Moema. E o Marcos foi um dos caras que Ele me é ajudou. quase um dos fundadores do Exatamente, Juntos. Ô, Marcos, eu tenho uma pergunta, voltando no como que surgiu o Juntos. O Juntos não, o Senhor Pudim, porque você falou que você começou pensando na sua avó ou na sua mãe, que eu não lembro, da receita. Minha mãe. E por que o pudim em si? Foi por causa dessa receita? Porque o pudim é um dos meus doces preferidos, né? Pudim e sorvete. Então, na verdade, mas o pudim ainda ganha. Mas ele tem uma criação que não está na loja de Moema, já tá? Não. Está na loja do Campo Belo. Conta, Marcos. Não, na verdade, eu fiquei 2 anos desenvolvendo um produto que é um gelato com pedaços de pudim. Nossa. Que é maravilhoso. Então, quem não experimentou tem que provar, gente. Então tem esses 2 doces, né? Mas voltando ao pudim, eu fui mais incentivado por amigos do que por mim mesmo, entendeu? Porque eles já comiam o pudim que eu fazia. Era engraçado. A gente fazia churrasco, eu era convidado para um almoço. Sobremesa sempre era o Marcos que levava. A sobremesa já é o Marcos Tati. Já era o pudim. E era sempre pudim. Mas, Então, por isso é o Marcos do Senhor Pudim. por isso que... E sempre era o pudim tradicional. O pudim tradicional é meu carro-chefe, é o pudim de leite, né? E com essa história de querer empreender, eu sou um dos primeiros. Eu não fui o primeiro, mas sou um dos primeiros. E eu comecei a criar outros sabores. Pensar em outros sabores. Eu ia te perguntar isso. Onde você se inspira? Porque lá, quem conhece o pudim, quem não conhece precisa conhecer. Mas quem conhece tem sabores, você nem imagina. E onde você tira essa inspiração? Então, na verdade, eu tenho uma cabeça muito... De marketing. Criativa, né? Nesse aspecto, tanto pela parte de marketing que eu fiz, a parte das artes de interiores, né? Que você tem que ter tudo isso. Então, acho que tudo isso ajudou também. Então, por exemplo, viagens para fora, né? Para o exterior, uma das minhas coisas preferidas é ir em supermercado. Entrar em supermercado, ou lojas especializadas em alguma coisa de alimento, para ver o que tem de diferente, né? E de lá, alguma coisa se dá para eu trazer. Claro, não só trazer e testar aqui, mas depois para eu conseguir trazer isso para cá. Porque não adianta eu fazer e depois eu não ter como importar isso, né? É bem pensado. Daí você, começou a fazer entre amigos... Alguém incentivou? Então, isso aí eram as sobremesas de convites de jantares e almoços.
E com a história dessas casas de um produto só, que começou com a Maria Brigadeiro, que hoje nem tem mais, que ela depois foi comprada. Ela é a pioneira, na verdade, numa casa de um segmento, de né? um produto só. Aí veio uma outra casa só de eclair, uma outra só de quindim. Aí vieram as casas de bolo, as de bolo caseiro. Então, assim, você fica pensando, poxa, brigadeiro é um doce brasileiro. Quase todas as casas faz o brigadeiro. Eu diria que até 99,9% a pessoa faz o brigadeiro. E a pessoa abriu uma casa só de brigadeiro, aí depois veio a mesma coisa os bolos caseiros. Bolo caseiro também, você chega em casa, abriu uma de bolo caseiro, deu super certo. E em função disso, esses meus amigos falaram, por que você não abre também uma? Né? Aí eu comecei a pesquisar, ver e tudo mais. E aí eu morava numa casa aqui em Moema, e eu me mudei dela para um apartamento, e a casa estava vazia. Então, eu falei, eu vou fazer essas duas coisas na casa, continuando ainda com o design de interiores. Então, eu deixei a parte de cima, que ela é assobradada, a parte de cima para o meu escritório de designer, e a parte de baixo toda para a loja e cozinha. E fui fazendo isso devagar. Eu ainda estava com um projeto grande, quando eu abri a loja, e eu não estava conseguindo conciliar mais, porque o pudim ele tomou uma proporção grande rapidamente. E aí eu tinha que terminar o projeto, eu tinha que estar na loja, e aquilo. Eu tinha, na época, uma ajudante de cozinha, contratei uma segunda, mas eu ficava preocupado. Eu tinha que estar lá para ver se o negócio estava certinho, né? Você estava fidedigno às suas receitas, né? Por isso que foi meu último projeto como profissional na parte de designer. Terminei ele e me dediquei 100% ao pudim. Aí, isso tem 10 anos. Isso tem 10 anos. 10 anos de sucesso. 10 anos. A primeira Moema? Primeira Moema, a segunda Brooklyn, já para quase 5 anos. E a terceira Campo Belo, 7 meses. Que legal. E, Marcos, eu ia te perguntar um diferencial, né? Mas isso já é um belo diferencial, até porque tem muitos sabores diferentes. Tem. Na verdade, assim, todos os sabores... quando eu resolvi abrir a casa, eu comecei a pesquisar, eu também fui desenvolver outros sabores. Então, eu já abri a minha loja com 18 sabores de pudim. Ela já foi aberta com um volume, com uma quantidade de sabor grande. E eu quis brincar, né? Então eu falei, eu vou lançar um sabor por mês. E aí eu coloquei o sabor. Eu abri em maio de 2014. E aí eu lancei um sabor para junho, para julho e por aí foi. Só que chegou em novembro, isso começou a ficar meio que uma obrigação. E assim, eu não gosto de ter uma obrigação, né? De ter que fazer alguma coisa por obrigação. Porque não é gostoso, não é gostoso que você porque faz. Eu tinha que ficar pensando, puta, que sabor que eu vou inventar, o que eu vou criar, porque não é fácil. Às vezes você cria, você faz e não dá certo, não fica gostoso. Eu ia fazer essa pergunta depois. Não fica legal. Eu tenho, hoje não mais, mas logo no início, alguns sabores que clientes me pediram para eu fazer, para eu criar, e eu fiz, alguns deram certo, outros não deram certo, não ficaram legais, então nem coloco. E aí eu fiquei, né, nessa brincadeira. Em em dezembro eu criei o último sabor, que foi o pudim de panetone, que era justamente para o Natal, que eu não uso essência de panetone, eu uso pedaços de panetone no pudim. Então ele fica um pudim com aquela cremosidade do pudim de leite, só que com pedaços de panetone ali. Que é maravilhoso, eu já experimentei. Então é um dos sabores que eu mais vendo em dezembro. E você tem os juninos, né? Aí tem os sazonais. Aí depois é essa brincadeira toda. Então, dezembro foi meu último sabor. Dezembro de 2014 foi o último sabor obrigatório que eu lancei no mês. Aí eu comecei 2015 mais tranquilo
E assim, à medida que eu ia Não, mas tendo você tem alguma vários outros inspiração... sabores depois disso. Então, aí depois eu tendo inspiração e fazendo. Onde você tira suas inspirações? Em viagens. A maior parte delas em viagens. Que legal. E aí eu vejo alguma coisa que eu gosto, é aquilo que eu falei no início. Eu procuro trazer e saber que eu vou conseguir depois importar, né? Então, algumas coisas eu trouxe, fiz, deram certo e continuei fazendo, né? Mas o brasileiro tem um paladar muito peculiar. Então, alguns sabores não dão certo. Eles ficam gostosos, ficam legais, saborosos, mas Não chega no nosso paladar. não dá. Por exemplo, vou dar um exemplo que é muito... Eu ia fazer essa pergunta. Qual é a receita que você já testou, né? Que deu muito certo e uma que deu muito errado? As que eu tenho hoje na loja, que são mais de 40, todas deram super certo. Porque eu Não, tenho mas elas tem no uma que cardápio. Fora Então, o assim, pudim de leite. Alguma curiosidade que você falou? Não, assim, será ó, que o vai dar pudim de certo? leite, eu acho que a gente não vale esse. Mas assim, Não, tem vários. Desses 40 sabores, são pudins que eu produzo. Para você ter uma ideia, diariamente, são 8 sabores que a gente faz nos tamanhos grandes e a gente faz 15 sabores nos individuais. Os individuais, a gente dá para brincar mais porque, assim... pequenininho, são mais pequenos, fácil. você vai lá, come. Então, às vezes, se sobra um, se sobra dois, a perda é pequena. No grande já não. O grande tem que fazer uma quantidade maior e se não vender, a perda é maior, né? Mas o cliente que experimenta o pudim pequeno e que gosta, ele pode encomendar no tamanho maior. Aí a gente faz 24 horas de antecedência, a gente faz esse sabor. Mas voltando ao que você falou, por exemplo, um sabor que não deu certo, um de açaí. Uma cliente pediu, eu queria, você faz porque eu amo açaí. Aí fiquei pensando, eu falei, bom, de repente, quem sabe, pode ser um negócio interessante, né? Aí fui atrás, fui no Mercadão, olhei, só achei açaí em pó. Falei, vou levar. Fiz, testei, ele ficou com uma cor bonita, mas um gosto de terra. Eu não gosto de açaí, eu acho que tem gosto de terra. Com gosto de terra. Beleza. Não gosto. Aí fui atrás, consegui um açaí. Não era a polpa, porque a polpa tem água. Esse outro era um açaí um pouco mais puro. Também fiz. O sabor fica bem diferente do em pó, mas também não agradou. E aí eu falei com ela, até chamei, peguei o telefone dela, falei, vem experimentar, vem ver o que você acha. Ela experimentou, Isso é legal. ela também não gostou. Ela falou, realmente, não podia, não dar certo. Eu falei, por alguma reação química, alguma coisa que não deu certo. Agora, por um outro lado, tem uma história também de um outro cliente, um suíço, que a mãe dele fazia um pudim de queijo. Meu cliente, ele falando, você poderia fazer um pudim de queijo para mim? Eu falei, mas que tipo de queijo? Ele falou, queijo parmesão. E é forte o queijo parmesão. Então, eu perguntei porque você tem vários, né, você tem aqueles mais picantes, você tem os mais suaves. Eu perguntei, que tipo? Ele falou, não, equilibrado, nem picante, nem sem aquele gosto sonso, né? Eu falei, tá bom. Ele falou que a minha irmã tá vindo para cá, era o pudim que a minha mãe fazia, e eu queria fazer essa surpresa para ela, que faz 2 anos que eu não a vejo. Nossa, gente, imagina que Aí emoção. eu falei, legal, vamos lá. Tem tudo a ver com... que o pudim tem essa coisa de memória afetiva, né? Sim, Então, total. aí eu falei, que legal. Isso era uma terça-feira, comecinho da semana. Eu falei, legal, quando que ela vem? Ele falou, sábado. Ai. Eu falei, sábado agora? Ele falou, nossa. Aí ele falou, você acha que não vai dar certo? Eu falei, tá bem de cima, porque eu tenho que fazer um teste, eu tenho que te chamar, eu tenho que ver que você experimentar, porque... Ainda não mais adianta... se é para trazer uma Exato. memória afetiva. Falei, não né? adianta eu fazer um sabor que você pediu, você experimentar e não trazer aquela memória afetiva que você está esperando. Aí ele falou, não, tal, eu confio em você. Eu falei, não é só questão de confiar, né? Mas tudo bem, eu vou aceitar esse desafio. E aí fui no mercado, comprei 2 tipos de parmesão que eu gosto. E aí eu fiz os 2. E um deles se destacou mais. Eu sempre começo pelos meus funcionários,
eles experimentando, porque para eles terem uma ideia, né? Isso é te perguntar. No final, quem faz o teste de qualidade, né? Pra ver, isso aqui tá de provado. produto novo, Paladar. paladar. Né? de produto novo sempre começa pelos funcionários. Ai, que legal. Os funcionários experimentam para eu saber, né, se eu atingi o objetivo, se ficou bom, porque eles já conhecem quase todos os sabores, eles já têm Trato mais fino, né? esse paladar apurado para isso. Eles gostaram e aí eu liguei para ele. Aí ele falou para mim, puta, Marcos, eu tô viajando, tive que ir uma viagem de trabalho, eu volto na sexta-feira à noite. Uau! Ele falou, eu passaria por aí por volta de 6 horas, 7 horas para pegar o pudim, porque no sábado de manhã eu já vou buscá-la no aeroporto. E aí eu já quero estar com esse pudim lá em casa, eu não quero nem que ela veja que depois que eu vou servir. Falei, tá bom, vamos arriscar então, né? E aí fiz o pudim para ele, né? E eu, na expectativa, né, dele me dar um feedback, na segunda-feira ele me ligou e todo emocionado. Ele falou, olha, foi perfeito, eu abri o pudim, a minha irmã experimentou, ela ficou com os olhos cheios, ela falou, nossa, lembrou muito da mamãe e tudo. Aí eles começaram Então isso foi legal. O saudosismo, né? Super, não, e você consegui trazer essa memória afetiva, né? E aí eu falei, tô super feliz. Então eu vou colocar esse pudim na minha carta de sabores, né? Então eu tenho ele até hoje. Não é um pudim que eu faço todos os dias, mas ele aparece normalmente nos tamanhos individuais. Então o cliente que chega, olha, tem uns que ficam meio desconfiados. Parmesão, é salgado? Não é. Ele tem esse toquezinho do queijo salgado. Mas eu vou falando, me dá até água na boca. Eu quero experimentar. É um sabor que eu adoro. Quando você que eu fizer gosto isso, eu nunca muito. comi. Eu ia Já perguntar comi qual é o seu vários. preferido. Tem um preferido? Tenho de coco. De coco é o De preferido? Coco branco, é. Ah, Ele é muito espetacular, bom. muito bom. esse eu já comi. É? Já comi vários, né? Então, É. de coco eu já comi, porque coco também é uma das minhas frutas preferidas. Não, ele é muito bom. E tem os sazonais, né? Como você citou lá no começo. Então, agora eu tenho os juninos, que é o de paçoca, o de curau e o de milho verde. A diferença já do curau para o milho verde é que no curau vai leite de coco e canela. O milho verde não. E o de quentão. Quentão não existe. Vocês podem pesquisar. Não existe pudim de quentão em lugar nenhum. Só no Senhor Pudim. Só no Senhor Pudim. É um pudim que nas especiarias do quentão, do pudim. As especiarias vão na massa do pudim e na calda de caramelo vai um pouco de cachaça. Gente, Então é ele muito fica com bom, é aquele muito bom, já gosto. comi, é Como muito se estivesse bom. tomando um quentão em forma de sobremesa. É muito Mas com sabor não tão acentuado da cachaça quanto do quentão, né? Você só me traz em episódio que eu gosto, né? Eu tenho um monte de pergunta, mas segue o roteiro. Pode ir lá que eu tinha algumas perguntas. E só para terminar, e os outros sazonais, tem os florais, né? Que são os de primavera. Então, lavanda, água de rosas, água de flor de laranjeira. O Flor de romã, sal. Não, sal. caramelo com flor de sal. Muito bom. Então, o romã, eu coloco ele como de primavera, mas ele também serve para final de ano porque é uma coisa de trazer sorte, né? O pessoal gosta muito verdade, disso, é né? Ano novo, né? E o romã tem uma história também bem curiosa. O romã foi uma viagem minha para a Turquia em 2019, em junho de 2019. E lá eles suco de romã, chá de romã, né? E eu tomei um chá de romã super bom. E eu falei, quer saber, eu vou levar um pouco desse chá e fazer uma infusão no leite para ver se dá um pudim legal, com gosto de romã. Trouxe, e eles também têm sabe aquela sementinha da romã? Sim. Que é durinha, né? Eles conseguem lá, uma máquina só pode ser, né? E eles tiram aquela sementinha dura, só fica a carninha, e isso eles desidratam, ela fica uma romã passa. Então, um negocinho desse tamanho da romã. E isso eu uso para decorar. Então, eu trouxe um pouco de cada. Cheguei no Brasil, tal, voltei e fui fazer os testes, né? Deixei infusão, fiz tudo que tinha que fazer e tudo mais. Eu acho uma coisa errada, eu vou te cortar.
Você não trouxe nenhum pudim pra Pois gente. é, eu pensei Eu vou te na hora que eu perdoar. pisei aqui, eu lembrei. Vou te perdoar, porque você hoje quase não veio no meu podcast. Na hora Só que eu por isso. pisei, eu falei, putz, podia ter trazido, mas trago de uma outra vez. E aí esse pudim ficou super, super interessante o sabor. Esses eu fiz, além do teste com os funcionários, eu chamei alguns clientes assíduos meus, que estavam com certa frequência, que estão sempre lá, para provar. E para saber o que eles tinham achado. Todos gostaram, foi unanimidade. Rogério, a gente Posso? é um ótimo degustador, né? Degustador, se precisar, inclusive. Pudim é um doce nacional? Eu tenho duas perguntas. Um doce nacional e se não for... Não, vai, depois eu concluo a outra pergunta. Então, o pudim tem a controvérsia, né? O pudim, na verdade, os portugueses dizem que eles que inventaram. Mas os portugueses querem pudim. tudo, viu? Uma coisa que é certa mesmo, é que o pudim de leite condensado é tipicamente brasileiro. Tá. Aí vem a segunda pergunta. Já comeu pudim em outros lugares? E tem diferença? É o que eu mais faço. Não, tipo, em outros países. Pra vocês Que você falou, viajo muito, daí, É. tipo, vê, putz, será que... Eu nunca parei pra pensar, será que tem pudim? Porque o brigadeiro é tipo, Mas você falou, antes não brigadeiro tipo tinha, brasileiro, né? Leite condensado fora daqui não existia. Tem, na verdade, é diferente do nosso. O nosso é mais doce e é mais consistente, né? O da Europa é um leite condensado um pouco mais fluido e um pouco menos doce. Assim como o leite de coco. O leite de coco deles lá, normalmente é da Malásia ou da Tailândia. É diferente do nosso leite de coco, que é mais cremoso. Mas, voltando à tua pergunta, sempre que eu vou, né, principalmente nos primeiros anos de loja, aonde tinha sobremesa com pudim, eu queria experimentar. Fosse aqui ou fosse fora do Brasil. Para ter essa ideia. Porque, assim, aqui no Sul, né, aqui na América do Sul, na verdade, eles não chamam de pudim, eles chamam de flan. Em alguns lugares, o flan, ele vai gelatina. Ele é diferente. Em outros, não. Aqui também, né? No Brasil, flan, é diferente. O flan, para nós, sim. Né? É meio gelatinoso. Em outros lugares, o flan é o nosso pudim, um pouco diferente. Mas o nosso ainda continua sendo melhor, pelo menos para o meu paladar. É sim. Concordo. Estados Unidos, eles chamam o pudim deles, é mais um pudim de pão, parecido aquele pudim, vai cranberry, blueberries e tudo mais naquela massa do pudim. E é um pudim meio que quente, eles gostam muito disso, né, do pudim quente. Agora, o pudim mais inusitado que eu comi foi na Turquia. Um restaurante dentro do Gran Bazar, que é um restaurante que um vendedor, que eu falo com ele toda vez que eu preciso agora de romã, eu mando mensagem para ele. Eu ia ele perguntar separa... se você compra um romã de lá ainda. De lá. Porque eu tenho amigos dentro de companhias aéreas. Né? É a vantagem de também ter. Então, o que acontece? Entendi. Toda vez que alguém vai para lá, né, e que está acabando minha matéria-prima, porque são pacotes pequenos, eu trago assim 2 quilos de chá, de romã, como se fosse um pacotinho de arroz pequeno, né? Então, Entendi. E como eles estão indo com frequência... E é leve, né? E como eles vão com frequência, eu não peço quantidades grandes. Então, normalmente eles trazem 1 quilo de chá e 300 gramas da sementinha, né? Que dá aí para uns 3, 4 meses para eu pedir de novo. Então, eu tenho esse vendedor no meu WhatsApp. Ele é sírio, mas ele mora lá em Istambul. E aí eu troco a ideia com ele. Ele já deixa separado, porque agora, como já é uma coisa frequente, ele já sabe, ele já deixa no vácuo, tudo bonitinho. E aí eu só dou o endereço dentro, é um box dentro do Gran Bazar. E normalmente é a mesma pessoa que sempre vai e traz, né? E vai lá, já pega e já traz. Então fica mais fácil. Vou deixar você perguntar, porque eu tinha muita curiosidade. Vai na... E só para voltar, dentro ele indicou um restaurante, porque eu gosto muito de comer. Além de tudo, um dos meus passatempos de viagem é conhecer restaurante. Você é taurino? Não, sou ariano. Eu gosto muito de comer, então assim, saio daqui já pensando em algum restaurante legal para conhecer.
Só que eu gosto de coisas locais. E normalmente, quando é indicado, você vai em mais turístico, né? E ele me indicou um restaurante dentro do Gran Bazar que é de quem mora lá. Poucos Melhor turistas coisa vão. que tem, né? Eu adoro também. E aí eu fui comer, realmente bem bom mesmo. E eu vi na carta lá, né? Breast chicken pudim. Como assim? Pudim de peito de frango? Aí eu falei pro garçom, certo? Ele falou, é de frango. Eu falei, não é possível. Aí ele falou, é espetacular. Eu falei, acho que pudim Acho que de não peito vai de rolar, frango. né? Mas era sobremesa? Sobremesa. Aí ele falou, não, você vai experimentar. Aí ele falou, se você não gostar, você não paga. Eu falei, tá bom. Aí veio como uma torta, veio um quadrado. Né, tal. E aquilo já naquele comichão, falando, puta, peguei um pedacinho, pus na boca. Não é que o negócio é bom? O que acontece? Eles pegam o peito do frango e eles centrifugam ele uma velocidade, tamanho, sei lá o quê, que ficam micro fiozinhos, você nem percebe. fiapos. Não fica aquela coisa do peito, da textura do peito de frango. E aí eles colocam lá Realmente nos espaços. especiarias, colocam coisas deles e ficou bom. Eu vou falar, é uma sobremesa... Doce ou agridoce? Doce. Caraca. Doce. E é uma sobremesa que eu repetiria. Se eu fosse lá, eu repetiria. Eu ia falar pra você, quase que você pediu o segundo. Não, eu repetiria. Então, esse foi o pudim mais Exótico, assim. exótico, vamos dizer, que eu já comi, foi esse. Que legal. Caraca. Marcos, falando um pouco do nosso bairro, né? O que você mais gosta em Moema? Porque assim, porque você escolheu Moema já tá dito, né? Você morava aqui... Moema já mora há mais de 20 anos, né? E depois eu resolvi empreender em Moema, né? Sim. Também tem isso. Moema é eu gosto muito de Moema. Uma das coisas, é um bairro super plano, né? É Sim. um bairro que algumas pessoas se perdem porque, como ele é quadrado, né? A mesma coisa que acontece em Nova York, as pessoas acabam se perdendo por conta disso. Mas eu acho que por ser plano, você caminha mais fácil. Você consegue sair daqui e tranquilo até o shopping, um pouco mais, andando, batendo papo, vendo coisas novas, né? Então, eu acho que o Moema tem essa característica. E uma das coisas que eu moro... Moema tem dois lados, né, Rose? Sim, que é dividida aí pela Avenida Ibirapuera, praticamente. Então, você tem Pássaros e Índios. Eu moro do lado dos índios e também minha loja é do lado dos índios. Eu prefiro lado dos índios para morar. Agora, comércio, lado dos Pássaros, ele é mais pulsante. A gente tem uma rua a céu aberto, né? Na Gaivota, que é maravilhosa. Um shopping a céu aberto. Shopping. E Então, desculpa te interromper. Eu falei, sabe o que é legal? É nítido. Eu tava no carro dela, falei, é diferente, parece que é o mesmo, é o mesmo bairro. Parece que tá em outro... é verdade. E é muito engraçado que, assim, a gente tem do lado de cá vários restaurantes de especialidades diferentes. A gente tem lojas, a gente tem, enfim, comércios, né? Lado de lá também tem bastante. Então, o que acontece? Dificilmente quem está do lado de lá vem para cá. É muito difícil. E ao contrário, E ao contrário, é a mesma coisa. É uma curiosidade, que não dá pra entender, Eu falei tipo, aqui é mais familiar. Eu falei Exato. Mas falei pra você aquele dia do carro. Mas, Lá na verdade, assim, não é nem questão de não ir, não é coisa que tem É porque tudo que tem pirraça lá de lado, tem aqui, não tem não é nada isso. disso, pelo contrário. Mas é porque tudo que você tem do lado índios, você tem do lado pássaros. O lado pássaros você tem em quantidade maior, né? Mas é um bairro misto, onde você tem tudo. Tudo que Essa é a você quer, você vantagem. tem aqui. Essa é a vantagem. Então, assim, eu já pensei em sair de Moema para ir Vila Mariana, eu já morei na Vila Clementino, ou mesmo Campo Belo. Eu fico pensando, falo, não. Aqui você tem tudo aqui. Aí eu desisto porque
Tô tão acostumado com Moema, você tem tudo. Não, tem excelentes proximidade, restaurantes, tudo, lojas, tudo. bares. Na Moema tem essa vantagem. Outros bairros também tem, mas Moema tem essa característica. Sabe que uma coisa que eu diferente. gosto muito daqui? Que eu me sinto no interior. E Moema tem, sei lá, de 70 mil habitantes. Não tem, faz bastante tempo que ninguém faz um levantamento real, né, pra gente ter certeza. Mas Moema tem uns 70, 80 mil habitantes. E eu ando aqui, eu me sinto acolhida. É muito acolhedor. Moema tem isso, essa coisa meio que você falou, de interior, e esse lado índios, eu acho que ele tem mais Sim. do que o lado Pássaros, justamente por conta... O Pássaros, por ter mais restaurantes, mais comércio, você tem um fluxo de pessoas que não são do bairro maior do lado de lá do que do lado de cá. Que aqui também tem, né? Mas de lá é bem maior. Só que aqui, desse lado, eu não sei se é porque eu já estou aqui há muito tempo, eu tenho uma coisa que... Eu vou no mercado, vou na padaria... Às vezes as pessoas esquecem meu nome, então eu sou o Sr. Pudim. Eu ia falar, a gente não tem nome, né? Sobrenome, então, esquece. Às vezes eu estou no mercado, ô Sr. Pudim, aí eu olho que a pessoa, tudo bom, tal, porque a pessoa esqueceu o nome, né? Então, e aí você anda na rua, é engraçado, ando com alguns amigos aqui, e eles até brincam, eles falam assim, nossa, você tinha que se candidatar a vereador, porque todo lugar, oi Marcos, e aí, tudo bom? Oi, seu Pudim. Porque assim, além de ser mais de 20 anos, que eu moro aqui, há 10 anos eu tenho a loja, né? Falando de ter loja, Marcos, o que é empreender para você? É um desafio grande, não só para mim, como para todo empreendedor, né? A gente empreender aqui no Brasil, você tem que ter muita coragem. Você tem que ter muita coragem, muita perseverança, porque além da gente ter altos impostos, a gente ter isso sangra demais, né? Então nosso maior sócio é o governo. Total, é o que eu falo. Se a gente pelo menos tivesse tudo que é cobrado pelo governo, a gente tivesse de volta em saneamento. Nós temos as nossas ruas aqui de Moema péssimas, esburacadas. Segurança, um dos IPTUs mais altos, né, do Brasil está aqui em Moema. Então, assim, você paga por tudo isso e você sabe que o teu carro, aqui é buraco atrás de buraco, é remendo atrás de remendo. E PVA vai para onde? Gostaria de saber também. Né? Boa pergunta, né? É igual as multas que a gente toma. E aí o que acontece? Aí cobra-se muita coisa. Então, se isso voltasse em educação, em saúde, né, em segurança. Segurança, a gente tem um sério problema, você sabe muito disso, né? Principalmente com os motoboys, aí a gente fica meio maluco. Eu, por exemplo, não tenho mais no meu celular que eu ando na rua app de banco. Não tenho mais. Resolvi tirar. Tenho um celular na minha casa só para fazer isso. Já tive dificuldades que às vezes eu precisava fazer ali na hora um Pix, alguma coisa. Eu falo, desculpa. Ou você confia em mim, eu chego, eu faço, ou, sei lá, depois eu faço, passo aqui, pego, enfim. Porque não dá, você tem super medo de andar. Então, se isso voltasse pra gente, eu não me importaria. Exatamente. Não me importaria de jeito nenhum. Só que assim, não volta nada, e aí você... Pelo contrário, você vai pagando mais, né? Hoje eu estava falando com um empreendedor também, falando assim, se voltasse 50%, menos... Não volta nada, porque você vê a dificuldade que a gente tem todos os dias com rua esburacada, com tudo, com segurança. A gente paga em dobro, né? Porque a gente paga plano de saúde de novo, que a gente já pagou lá na Seguridade Social. Você paga a escola novamente, igual eu tenho 2 filhas, tem que pagar a escola delas, porque o público, infelizmente, não dá. Então, tudo você paga em dobro. Não, e vai aumentar mais, né? Essa semana, daqui 2 dias, a gente vai ter uma votação aí que já está tudo certo que vai passar. E nós aqui vamos perder de novo. A gente tem um problema muito sério, né? Que tudo sobra para o pequeno e médio. Sempre, sempre. Sempre vem e pesa para a gente. Além da gente ter toda essa coisa de impostos, que é altíssimo, o outro grande problema é a mão de obra. Então, mas por quê? Toda a educação, Marcos. Então, mas a nossa mão de obra é super complicada. Então, assim... eu posso falar isso
que já aconteceu comigo várias vezes, eu tenho um funcionário que ele prefere sair, ficar em casa recebendo o seguro-desemprego ou Bolsa Família ou coisa desse tipo, que fica em casa, entendeu? Ou sair daqui e voltar da onde a pessoa era, né, de outro estado. Eu tenho uma funcionária que ela é de outro estado, mas ela é super consciente. E ela fala, olha, eu tenho irmãs, eu não me conformo. Ela já está com 8, 10 filhos, só por conta de quê? Por conta de Bolsa Família. Eles passam a ter filhos para poder receber. Então, tem Bolsa Família, você já viu... Minha funcionária falou esses dias para mim, minha irmã não trabalha mesmo não, ela tem Bolsa Pesca, Bolsa Família, Bolsa não sei mais o quê. O assaltante que vai preso lá, a família tem bolsa do governo também. E quem paga? Todos nós. Somos então nós. Isso é complicado. Então, altos impostos e mão de obra escassa, isso é um problema sério. E para a gente que é empreendedor, isso é bem complicado. Bem gritante, eu, por exemplo... muito gritante. Hoje de manhã, eu tinha te falado, hoje de manhã eu tive que ir para a cozinha. Eu ficava na cozinha os 5 anos ali direto. Aí eu formei uma equipe. Então hoje eu tenho o turno da manhã, o turno da tarde. Então são pessoas que trabalham, que já estão ali e que eu já posso deixar na mão delas, né? Mas antes eu não tinha isso. Mas quando falta algum ou por algum problema, eu vou para a cozinha. Essa é a minha vantagem que muitos outros empreendedores não têm. Você tem o know-how. Eu posso ir para a cozinha e vou lá, cubro, né? Mas se não tivesse, seria super complicado. Então, assim, ora porque o filho está doente, ora porque aconteceu isso, ora porque aconteceu aquilo, simplesmente teve uma disposição, teve alguma coisa, não veio, e assim. Eu falo, a gente está doente, está lá, inclusive hoje eu estou aqui com essa voz horrorosa, mas assim, já estava com um podcast marcado. A gente tem não que a gente tem que ir. Eu já arranquei dente, já voltei para trabalhar, já fiz... exame que o médico fala, agora você volta para casa, você tem que ficar de descanso hoje pelo menos. Minha casa era loja, voltava para lá, enfim. Você tem que ir, você vai fazer o quê, né? Se não for, não tem jeito. Marquinhos, eu quero te agradecer. Foi um momento incrível de experiências, de troca. E agora eu vou te pedir, deixa uma mensagem para quem quer empreender. Bom, eu acho que quem quer empreender não pode ter nenhum tipo de dúvida. Na verdade, a pessoa tem que ter perseverança, ir atrás e saber realmente o que ela está fazendo e o que ela quer fazer. Porque empecilhos e problemas no meio do caminho acontecerão. Só que você tem que ter foco naquilo que você alcance seus objetivos. E quem quer achar ou comer os famosos pudins do Senhor Pudim, onde que acha? Nós estamos aqui em Moema, na Alameda dos Aicás 471. O nosso Instagram é senhor_pudim e o Facebook Senhor Pudim. E é Senhor. Senhor, exato. É Senhor por extenso. Né? Porque assim, tem muitos... Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem Senhor Pudim em outros estados. SR. Então, o nosso advogado sempre está mandando uma petição, um comunicado dizendo, olha, essa é uma marca que é registrada desde 2014. Mas, enfim, no Brasil é assim, as pessoas vão atrás e se você pesquisar, você vai ver vários. É verdade. Marcos, muito obrigada. Obrigado a vocês gente, pelo convite. A gente tem o canal de podcast que está no Spotify, está no YouTube. Todos os nossos canais são Juntos por Moema. A gente também tem um aplicativo. Nesse aplicativo você pode resgatar N cupons e exclusivos para quem ama Moema, assim como nós. Então, aguardo vocês. Nosso Instagram é Juntos por Moema. Rogério, deixa aí o seu canal. Gente. Muito obrigada. Agência Link 3 por extenso, tá? Você coloca lá, agência.link3, você acha a gente nas redes sociais. Obrigado pelo convite, você só me chama para podcast bom, né? Continue Só. assim. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.